Hoje vamos abordar a questão de número 16, que trata da origem do bem e do mal. Nós sabemos que na teologia tradicional há uma grande discussão sobre a origem do mal e se ele teria alguma serventia. No ponto de vista da teologia comum, tanto o pensamento cristão como judaico, haveria possibilidade do homem não ter seguido o caminho do mal. Isso significa, em rápidas palavras, de Adão não ter comido o fruto do pecado, ou seja, aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo eles, as coisas seriam de uma forma bem diferente do que são atualmente, né? Um mundo cheio de sofrimento, cheio de equívocos, cheio de erros e arrastamentos, pecados, transgressões, injustiças e tudo mais. Então, no pensamento tradicional, eles acreditam que as coisas poderiam ser diferentes. Mas quando nós começamos a investigar as Escrituras e a investigar também aquilo que já se pensou a respeito do bem e do mal, a gente começa a descobrir algo um pouco diferente desse conceito. E começamos a entender que o mal ele é necessário à sua existência. E vemos que o Deus de Israel fez mesmo declarações a esse respeito. São declarações um pouco estranhas. São estranhas em relação ao que se pensa normalmente. É nisso que nós vamos aqui concentrar a nossa atenção. Então a pergunta de número 16, ela indaga sobre Deus, se ele criou as trevas e a luz, o bem e o mal. A resposta é sim. Deus criou as trevas e a luz, o bem e o mal. Não existe nada definitivo a não ser o eterno Deus. Todas as demais coisas foram e são criadas por Ele, obedecendo a um plano de realização universal ainda distante da compreensão humana, pois abrange todo o universo, tanto na sua face visível quanto na sua face invisível. Então, em que se baseia nosso entendimento? Né? Por que colocamos aqui essa declaração? Nós temos uma citação em Isaías, no capítulo 45, versículos de 5 a 7, aonde Deus faz essa declaração. E há outras passagens também em que nós percebemos que o mal ele não é tão estranho assim ao Criador. Um dos exemplos é o livro de Jó, que na sua introdução nós vemos Deus conversando com Satanás ali a respeito do destino do próprio Jó. Há ali um entendimento entre eles, que seria estranho se ele fosse um anjo decaído, conforme atesta a teologia comum. A passagem de Isaías, ela nos fornece elementos interessantes para a gente começar a falar sobre esse tema. Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde a nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Parece que está claro, não há aqui o que dizer. Não adianta a gente tentar distorcer a palavra para acomodar uma interpretação do pensamento religioso tradicional, que nós já sabemos qual é. Segundo eles, um querubim teria se revoltado contra Deus e se tornado o diabo e causado um grande transtorno aí na criação de Deus. Certamente isso não tem base bíblica no conjunto dos ensinamentos. Pode-se até pegar uma passagem aqui e acolá e você dizer, isso aqui é realmente um querubim que se revoltou e tal. Mas são passagens
que estão colocadas num ou noutro lugar. O conjunto geral dos ensinamentos das Escrituras apontam noutro sentido. E precisamos reforçar a nossa fé, o nosso entendimento, para saber que todas as coisas são necessárias, inclusive o mal e a presença de Satanás. Na ciência de Deus, se desenvolve estudos a respeito de quem é o diabo, de quem é Satanás e como é que ele se forma diante da criação de Deus e o porquê que esse espírito está no mundo. Nós vamos publicar em breve um trabalho, através de um livro, dando explicações a esse respeito. E existem explicações bíblicas para que a gente venha entender a necessidade da presença do mal. Compreendemos que a criação de Deus ela funciona por existência de opostos. E se nós fizermos uma breve reflexão aí sobre os opostos, nós vamos ver que a própria criação de Deus é um oposto da sua natureza, porque a natureza de Deus é eterna e absoluta. E a criação onde nós existimos, ela é relativa e se transforma e se movimenta a cada instante. Nós vemos aí o plano de Deus se cumprindo na criação, sendo transformada, tanto as almas quanto as coisas que foram criadas pelo Pai. E podemos entender rapidamente que Deus, a natureza dele é a eternidade. Ali não há tempo, não há espaço, não há energia, não há matéria, não há nada, não há almas individualizadas, como existe na criação relativa. Então, a natureza de Deus, a natureza absoluta, é contrária à natureza relativa. Então, já percebemos que na obra de Deus já existe o contrário, né, os opostos entre ele e a própria criação. É claro que isso precisa ser entendido no ponto de vista da necessidade que tem, porque se não houvesse o oposto, não teria criação, teria só o eterno. Porque o que sempre existiu e existe e existirá é o Pai Celestial, é o ser eterno, que nele não há nenhum tipo de modificação. Ele sempre é do jeito que ele é. E sabemos, pela ciência de Deus, que um determinado ponto dessa eternidade, ela se rompeu para que houvesse a criação. E há toda aí uma explicação a esse respeito e considerações que nós não vamos abordar aqui no nosso trabalho. Não é esse o motivo dos estudos de hoje. O assunto que nós estamos falando aqui da harmonia dos contrários, ele é antigo, nós não estamos inventando nada. Os pensadores já fizeram considerações a respeito. Nós vemos que lá no ano 500 antes de Cristo, havia um pensador chamado Heráclito, de Éfeso. Ele vivia ali na região da Turquia, e ele já pensava a respeito dos opostos. Ele citou até o exemplo da harpa, das cordas e da lira, do arco e das cordas, que eles são opostos para que possa gerar música, senão não tem como fazer a geração dos sons. Enquanto um é estático, né, que seria o arco que segura as cordas precisam se mover para poder gerar melodia. Então, a melodia só nasce do equilíbrio desses opostos. Como é que é o equilíbrio dos opostos? Se o arco fosse muito frágil, ele se quebraria. Se as cordas fossem muito frágeis, também elas se romperiam. Então, elas têm que ser colocadas e criadas de tal maneira que elas possam equilibrar com o arco. E esse equilíbrio dos opostos é que produz a melodia. Então, todas as coisas na criação de Deus funcionam por equilíbrio de opostos. Assim são os casais, por exemplo, homem e mulher. O macho e fêmea são de natureza opostas. E eles se completam quando eles estão juntos e harmonizados, perfeitamente equilibrados. Até nós costumamos usar sempre a estrela de Davi, né? Os irmãos devem conhecer, que são aqueles dois triângulos encaixados um dentro do outro, mostrando aí a perfeita harmonia dos contrários. E se aplica a qualquer tipo de contrário, ou de opostos. Se aplica a qualquer um. Aplica-se na criação, aplica-se na relação entre o homem e a mulher, na verdade,
existente no mundo e as inverdades, até que a verdade possa se equilibrar de maneira a superar as inverdades, mas elas continuam existindo. Então, o bem e o mal também são opostos, que são provenientes do quê? Do nosso grau de atraso ainda, de imperfeição, de incompreensão da grandiosa obra de Deus. Então, o homem, sem saber bem sobre o que ele está fazendo na terra, ele sai por aí vivendo conforme lhe dá na cabeça. E as consequências são danosas, porque ele acaba entrando em desequilíbrio na sua relação com Deus, que é o bem, e com o mal, que seria o espírito de Satanás. Então, Satanás não é uma pessoa que foi criada por Deus, um espírito criado por Deus, mas ele é produto da própria atividade mental do ser humano, desde que começou a história. Então, quando o ser humano começa a existir, já começa a existir este espírito. Então, se a pessoa não conhece Deus e não busca Deus, ela entra em desequilíbrio e vai para o lado do mal. E aí há o que se chama de condenação, que também não é eterna, isso nós podemos verificar em outro estudo, né? Na outra ocasião. Então, o homem normal é um homem onde se equilibra nele o bem e o mal. E o bem passa a controlar o mal para que o mal não tome o espaço do bem. Então, a pessoa normal é uma pessoa onde há um equilíbrio desses opostos. Por isso seria muito estranho haver uma pessoa que só tivesse dentro dela o bem. Só tem o bem, não tem nenhum mal dentro de mim. Seria uma coisa um pouco estranha para as regras da criação. Não é em face aí desses que acreditam que existem santos, que existem seres angelicais que já vieram viver no meio de nós, que nunca cometeram pecados. Tudo isso são conceitos vindo do pensamento tradicional religioso, mas não encontram base nas escrituras sagradas como um todo. Quando você examina o conjunto dos ensinamentos, desde Gênesis ao Apocalipse, você começa a perceber que o ser humano normal é um ser humano que tem tanto o bem dentro dele quanto o mal. Então, que há uma luta entre o bem e o mal. Não é essa luta que o apóstolo Paulo chamava de bom combate? Lembre-se disso, né? O apóstolo Paulo dizia, olha, eu sei o bem que eu quero fazer, mas não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse faço. Ele dizia até ser uma pessoa desgraçada. E que é um desgraçado no ponto de vista das Escrituras? É alguém que está destituído da graça de Deus. Então, ele se sentia perdido, porque ele via que o poder do mal no mundo é maior do que o poder do bem. Ele dizia que isso é uma lei da própria carne, da própria criação, que arrasta o homem para o pecado. Então ele dizia, graças a Deus eu tenho Jesus Cristo, que me dá a vitória sobre o mal. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso à mente de Deus, de onde emana o poder, e faz com que a gente possa ter, assim, uma vitória sobre o nosso lado ruim, que está dentro de nós naturalmente. Por que esse lado obscuro ele é problemático? Porque há um espírito no mundo com grande poder de arrastamento e de destruição que pode nos levar a ser condenados. E depois, para que nós saiamos dessa condenação, é todo um tempo e uma história que se desenvolve, que demora milênios, até a alma voltar a encontrar de novo a sua salvação, ou encontrar a salvação definitiva. Então nós precisamos entender bem como funciona essa harmonia de opostos, né, ou contrários, para a gente poder entender todas as coisas. E a gente aceitar como a gente é. A gente se aceita como nós somos, naturalmente. Então, não há coisa pior do que o indivíduo não se aceitar como ele é. Ele quer ser uma coisa que ele não pode ser. Você é o que você é. Então, sinta-se à vontade com os seus pecados, com as suas transgressões e inclinações, e que Deus nos ajude em Jesus Cristo, para a gente poder ter vitórias sobre os nossos arrastamentos, fraquezas e pecados. Isso é o processo de salvação. Não é difícil de entender. Então, se não houver essa diferença entre bem e mal, trevas e luz, certo e errado, doce e amargo,
Não tem jeito. Como é que você vai ver algo existir se não houver esses contrários? Então, é necessário que haja o mal. E certamente é produto da criação do próprio Deus. Então, eu sou o Senhor, não há outro. Veja que ele faz aqui na passagem de Isaías, está aí na referência da apostila, na primeira referência, ele faz aqui um grande esclarecimento para mostrar quem que ele é. Ele reforça, citando várias vezes, que ele é o Senhor, né? Não há outro, fora de mim não há Deus. Eu sou quem te cobrirei, ainda que tu não me conheças, né? Falando aqui do povo dele. Para que se saiba desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Então ele quer dizer assim, que ele é o Todo-Poderoso. É nele que as coisas todas acontecem. Eu faço bem, eu faço mal, eu faço a luz, eu faço as trevas. Ele quer dizer que é Senhor sobre todas as coisas. Evidentemente sobre Satanás, sobre tudo que há. Bem, se Deus então deixa Satanás fazer o mal, ou Deus está descuidado da criação dele, né? Deve estar descansando em algum lugar e o pessoal fazendo coisas erradas. Ou há uma necessidade de se fazer o mal. Deus permite o mal. O apóstolo Paulo fala sobre uma operação do erro que existe no mundo desde o começo da história, para que as almas possam se definir do lado do bem ou do lado do mal. Por isso nós temos que entender que há uma necessidade da existência do mal, mas não quer dizer que a gente deva sair do bem para ir lá namorar o mal. O mal é uma coisa perigosa, pode provocar condenação. Com a condenação vem o quê? Vem todo o mal. Vem doença, tragédia, transtornos, confusão, de toda parte insucesso. Se nós deixarmos que o mal se torne dominante em nós. Quando o mal torna-se dominante, o que ele faz? Ele sufoca o bem. Há um desequilíbrio dos contrários. E o mal passa a dominar, a predominar na nossa atividade mental. Então nós passamos a viver uma vida de sofrimento. Tá bem? Então, na história da alma, há necessidade da alma às vezes passar por provas, por dores, por coisas que ela fez em outras épocas, em outros tempos, e que gerou sofrimento para outras pessoas, sofrimentos graves. Não falamos das pequenas coisas e transgressões que fazem parte da vida de relação normal das pessoas, mas de situações complicadas que geraram conflitos, inimizades, e pode ser que a alma tenha que passar por provas difíceis durante a sua vida, mas quem controla tudo isso é a mente divina. Então o mal está ali presente em determinada situação, mas pelo poder e pela determinação do próprio Deus, para que a alma possa sofrer o impacto daquele mal e aprender que existe uma lei que governa a criação. É a chamada lei de plantio e colheita, né? Ou de causa e efeito, como dizem alguns. Nós não podemos fazer o mal achando que nós não vamos receber o mal de volta. O mal vai voltar para nós, com certeza. Então nós precisamos aprender isso, e para a gente poder andar sempre nos caminhos do bem. E às vezes é preciso a gente sofrer para a gente aprender essas coisas, né? O sofrimento tem esse aspecto abençoado, porque ele faz melhor a alma, o coração. Até Eclesiastes fala sobre isso. A casa do luto é a casa melhor do que a casa da alegria. A tristeza do rosto faz melhor o coração. É a palavra do Eclesiastes. Por quê? Porque o sofrimento tem um papel redentor. Ele liberta a alma de determinadas prisões ligadas às experiências que ela viveu no passado. Então, a experiência de todos nós que somos filhos do Altíssimo, ela é muito rica e cercada de muitas características que envolvem cada individualidade. O seu ponto de evolução, os seus compromissos, o peso da cruz que cada um carrega. Que bom que nós estamos carregando cruz. Pior é quem está arrumando cruz para carregar agora, né? Nós estamos carregando e Deus está ajudando, está cuidando. Outros estão por aí sem Deus, se dando ao Satanás, permitindo que o Satanás possa fazer a obra dele, que é levar a alma para a condenação, para que depois, lá na frente, ela possa retomar o caminho e encontrar sua própria salvação, porque todos serão salvos.
Esse é um outro conceito bem diferente da teologia tradicional. Não se pode pensar num Deus perfeito que lança filhos dele no inferno eterno para sempre. Esse Deus seria um Deus esquisito. Não pode ser o Deus de Israel, que é um Deus de amor, de bondade, de perfeição, que sempre perdoou o seu povo. Nós não vemos Deus falar, olha, vamos mandar vocês para o inferno. Não, ele deixava o povo sofrer. Depois ele ia lá e recuperava novamente o povo e lhes dava paz. E eles assim seguiam por um tempo bem dilatado de paz, de boas coisas. E vinha novamente uma outra batalha, em ciclos que se repetem, né, e se repetem até hoje, tanto com as coletividades quanto com as individualidades. Em função do quê? Da gente entender bem como é esse mecanismo do bem, do mal, do sofrimento, da alegria, da felicidade. A harmonia de contrários. É necessário que haja esses contrários até que a criação se encerre daqui a bilhões de anos. Bem, é necessário que nós entendamos as coisas sob esse novo ponto de vista. Muito bem, vamos só aqui na leitura. Não existe, pois, nada definitivo a não ser o nosso Deus. As demais coisas foram criadas. Obedece um plano realizado por Deus, né, que é a mente divina. Ela tem um plano para todo o universo, para esse mundo, para cada um de nós e para o universo como um todo. A criação não é algo jogado aí à toa, jogado aí ao léu, como dizem, né? Sem sentido. Tudo está correndo perfeitamente conforme o previsto nas Escrituras Sagradas. Mesmo essa grande confusão que está por aí. Tá? Então, para o povo de Deus, fique firme aí, aguente firme aí que o reino está para chegar, está às portas. O mal é apenas a ausência do bem, evidentemente, em sua expressão do amor. De que amor? Do amor divino, que é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor. O mal existe como uma característica dos primeiros tempos da criação, né, o caos criativo. Existe tão somente na infância das almas e dos mundos. Ele é extinto à medida que o despertar dos filhos de Deus, as almas, os aproxima do Pai. E lhes dá sabedoria, lhes dá entendimento. E tudo isso ocorre pela ação benfazeja do Espírito, que na igreja eles chamam de Espírito Santo, né? É o Espírito do próprio Deus que opera todas essas coisas em termos práticos, em termos materiais, espirituais. Enfim, não tem um lugar onde a gente esteja que Deus não esteja do nosso lado. Tá bem? O Pai está em todo lugar. É onipresente e onipotente. Se estamos com Deus, tudo corre bem. Mesmo que a gente tenha que levar uns tombos por aí, mas tudo corre bem. Sem Ele, pode correr bem mal. As almas despertam da morte adâmica, que é a morte primordial. Elas começam a história na sua natureza eterna, quando elas rompem com Deus. Quando Adão comeu lá o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por estímulo da Eva, né? Eles se rompem com Deus e aí eles morrem para a eternidade e começam a história em busca novamente dessa eternidade, mas vivendo aqui na região onde eles vieram para lavrar segundo as Escrituras. Tá bem? Então as almas elas vão aos poucos despertando ao longo dos milênios de história. As almas vão se acordando, né, como se tivesse sido submetida a um sono, a uma confusão muito grande, conforme a confusão da própria criação. Então não tem nada errado, é assim mesmo. Deus não ia fazer assim um ato como se fosse de mágica, um estalar de dedos, e a obra dele ia ficar perfeita, como alguns pensam que ele poderia fazer por ser Deus. Deus não age assim, as coisas começam de um ponto zero, né, de um único ponto, e se expande, se aperfeiçoando pela lei do progresso. Todas as coisas, a matéria, a natureza, as plantas, os animais, os homens, todas as coisas vão se aperfeiçoando com o fluir do tempo para um estado de perfeição. Tudo está caminhando para a perfeição do próprio Deus. Tá bem? É fácil de entender isso. Os conceitos são um pouco abstratos porque são do mundo do pensamento, né, das conjecturas, dos raciocínios. Nós não estamos muito acostumados com isso. Começa a falar sobre raciocínio, sobre pensamento, a pessoa começa a dormir, começa a
ter sono, né, e tal, porque a mente não está acostumada a trabalhar com esses padrões. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a entender melhor o que Ele tem para nós. Ele tem coisas maravilhosas para nós. Então as almas, elas vão se reconciliando com Deus. Elas brigaram com Deus? Não é que brigaram com Deus, elas romperam com Deus no processo criativo. E se isso não acontecesse, se o Adão não come o fruto do pecado, não tinha humanidade, não tinha nem nós, nem ninguém. É fácil de entender isso. Então não teve erro lá no Éden? Não aconteceu nada errado lá. O Adão fez exatamente o que tinha de fazer. Ah, mas a teologia ensina outra coisa. Deixa a teologia de lado. A teologia que nós temos hoje à nossa disposição, ela foi fundada lá pela Idade Média e para trás ainda, tem mais. E nunca mudou. Você vai ficar acreditando naquilo que os nossos irmãos, mais de 1000 anos atrás, 1500 anos, fizeram? E não houve progresso no pensamento, em alguns pontos do pensamento, relacionado com a origem das coisas, o que nós estamos fazendo no mundo. Todas essas perguntas não encontram respostas inteligentes. Nós não podemos fazer uma opção por uma coisa irracional, uma coisa que não tem sentido, deixando de lado uma explicação que nos convence. Então é tempo de nós abrirmos o nosso coração para recebermos coisas novas. As revelações que Deus vem fazendo ao seu povo. Eu penso que em muitos lugares. É época da gente avançar, todos nós. Quem quiser ficar lá envolvido com a sua teologia, fica à vontade. Ninguém vai obrigar a pessoa a seguir nenhum caminho. Mas quando chegar o fim do mundo, então as árvores e plantas que o Senhor não plantou serão arrancadas. E gosto sempre de dizer desarraigadas, né? Porque vai arrancar com raiz e com tudo. Não vai ficar nem semente na história. Então vamos aceitar bem essa ideia do nosso despertar como parte do progresso de todas as coisas. E tudo isso é feito pelo nosso Pai, né? Através nós vamos chegando perto do nosso Deus, nos reconciliando com Ele por meio do Verbo divino, do seu Cristo, que é o nosso Salvador. Então as almas tomam posse da sabedoria, da vida eterna, e passam a ser conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. Tá bem? Nós colocamos aí para encerrar o Gênesis, no capítulo 1, verso 26, quando Deus disse ao Logos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre todas as coisas, os peixes, as aves dos céus, o gado, a terra, e réptil e tudo que se move, que ele tenha domínio sobre essas coisas. Então nós somos a premissa da criação, fomos feitos para vivermos eternamente. E viveremos eternamente porque é isso que Jesus veio nos comunicar, a vida eterna. Mas não é no céu, é aqui mesmo na terra. Ah, não vamos morrer mais? Sim, vamos continuar morrendo, mas não teremos problema com a morte espiritual. A alma morre o corpo, ela desperta na eternidade, passa um tempo lá. Depois ela volta e nasce de novo num outro personagem, segue a sua jornada até que ela possa atingir estágios de maior percepção, entendimento, e assim ela venha lembrar da sua história, das coisas que ela já viveu, e isso não venha trazer nenhum tipo de problema para ela, preocupação. Tá bem? Então tudo avança num sentido de constante progresso e nada poderá impedir estas coisas. Deus nos abençoe, no seu grande amor e misericórdia. Amém.